Amém, meus amados? Tudo bem com vocês? Amém. Como é que estão, pastores? Tudo certo? Graças a Deus. Fiquei muito feliz, né, de estar aqui hoje com vocês nessa reunião, né? O pastor Samuel, amigo precioso que a gente já tem, caminhamos muito juntos aí para a glória de Jesus. Está funcionando, né? Acho que deu, né? Então, estou muito feliz, né? O pastor Samuel nos faz esse convite, a gente está aí com vocês. Já tivemos ano passado, foi? Não sei, mas eu acho que eu já estive aqui com vocês. Se não foi ano passado, faz tempo que você não me convida. Mas que bom, gente, que bom estar com vocês, né? Muito feliz. Oi? Você está me dando uma segunda chance, né? Eu sei como é que é, a segunda chance. Vê se agora ele endireita, que ele avacalhou aquele dia. Mas que bênção, querido. Sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Pastor Júnior, rever aqui, né? Sempre estamos juntos aí, sempre. Inclusive, eu estava até falando com o pastor Samuel aí do retiro que o pastor... No ano passado. Você teve lá no ano passado, né? Teve, né? Isso. O pastor Nelson Braido, né? De Ponta Grossa, faz um retiro pastoral para encorajamento pastoral muito bom, né? Durante 3 dias na semana. Não tem custo nenhum, o objetivo é abençoar igrejas, né, e pastores, fortalecer o ministério do pastor. Então, eu estava falando para ele que eu fui a primeira vez, gostei, a segunda vez já levei mais 7 comigo, né? Aleluia. Não tem nada a ver, mas fui e levei mais 7, né? Você sabe como é que funciona esse negócio? E aí, agora, já convidei mais alguns amigos também que estão querendo ir aí também, graças a Deus. É bom, gente. Eu sempre digo que a gente que é pastor, a gente tem que comer comida boa, né? Mas não pode comer sozinho, amém, querido? Sabe? Quando você for comer uma picanha, lembra do seu amigo. Então eu estou vendo que tem retiros, coisas boas assim, a gente não perde, a gente convida mais gente para participar. Amém, queridos? Glória a Deus. Feliz de conhecê-los, pastor Clayton, Deus abençoe, tá? Fiquei muito feliz de conhecer, linda igreja, pastor tá de parabéns, tá? Muito linda, muito organizada, uma igreja muito bem, como é que eu posso dizer assim, muita sincronia, graças a Deus. Deus abençoe, pastor, parabéns, que Deus abençoe a senhora, a sua esposa, a pastora, né? Essa igreja, que Deus derrame cada dia mais graça, amém? Glória a Deus. Mas é bênção, meus amados, que bom estar com vocês, que bom estar com vocês. Hoje eu trouxe uma palavra que eu vinha meditando no meu coração para compartilhar com vocês, né? E eu acredito que Deus tem muito para falar conosco. E como a gente está num grupo pequeno e fácil de conversar, se vocês quiserem acrescentar algo, falar algo, vai ser muito bom, porque eu sei como é que é pregar para pastor, enquanto você está pregando ele já está lá na frente do esboço, né? Já está, né? O cara já está montando a mensagem dele em cima da tua ali, ele já está pensando, deixa, eu falaria isso aqui, se fosse eu pregava isso aqui, né? Mas é mais ou menos assim, né? Louva a Deus, né? Então a gente também está com esse desafio que o pastor Samuel aqui, né, tem aqui com vocês, né? A gente também tem o mesmo desafio lá a gente chama de AMEP, Associação de Ministros Evangélicos de Piraí do Sul, né? Então, louvo a Deus porque são alguns anos já que estamos à frente, acho que vai agora para o 5º ano, quarto ano, acho que nós estamos à frente, quarto, né, filho? 4º ano que nós estamos à frente da AMEPS, né? Tem sido bênção, Deus tem abençoado demais o nosso conselho, tem reunido os pastores assim, a gente sempre faz um momento de intercessão pela cidade, como vocês fazem, né, todo mês, né? A gente também faz, só que na reunião mesmo, né? Mas eu gostei da tua ideia e vou chegar mais junto do prefeito para marcar essa agenda aí, né? Muito legal a gente estar lá orando com eles, né? Porque a gente sabe os desafios que a liderança, né? Que o prefeito, a prefeitura tem, né? Então é importante isso que vocês estão fazendo é maravilhoso, né? Então a gente intercede lá com os pastores, tem sido bênção. Fizemos esse ano passado agora a nossa 2ª marcha para Jesus, foi uma bênção também, foi, né, melhor que a primeira. Eu sempre digo que cada uma tem que ser, né, melhor que a outra, então foi melhor que a primeira. A gente fez uma concentração muito legal na praça, também um louvor, um culto à noite, foi maravilhoso, né, foi muito bênção. Então estamos lá, o nosso desafio é esse, né, amar as pessoas, amar Jesus. Deus colocou responsabilidade, a gente vai encarando, né? Também, pela graça de Deus, também agora renovei com a liderança o propósito de ser superintendente da nossa regional, daqui de Piraí do Sul para lá, né? O pastor Samuel se livrou de mim, né? Ele pega para cá, então eu pego de Piraí para lá, né? Eu cuido, né, na superintendência de Piraí do Sul, Jaguaraíva, Arapoti, as cidades para a nossa região como é que a turma chama? Norte Velho, né? Norte Velho, né? Norte Pioneira, né? Então a gente está lá também com os nossos pastores, lá tem sido bênção, graças a Deus.
Amém, meus amados? Queria ler um texto da Bíblia para a gente parecer bem pastor mesmo, aleluia, né? É bom, né? Porque se ele não embasar na Bíblia, vai lá, esse pastor começou a pregar e nem Bíblia leu, né? Então vamos lá. Quero ler com você Atos capítulo 20, versículo 17, amém? Atos 20, 17, né? Glória a Deus. É um texto bem conhecido nosso aí, né? Pastores conhecem com frequência esse texto aí. Vamos ler um pouquinho aqui, do 17 até, acho que até o 38, é um texto bem lindo, bem bacana da gente ver, né? Isso mostra muito a nossa vida pastoral, né? De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja, que é Paulo, né? E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus quanto aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Olha só. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes o rebanho de Deus. E ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentro de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, recomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que poderosamente por vós, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e os que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles, e levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijaram, entristeceram-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Amém, queridos? Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo está conversando com uma igreja que ele amou, que ele cuidou, que ele pastoreou durante, a Bíblia diz aqui para nós, deixa claro, né, que durante um período de 3 anos, né, ele esteve com eles e estava com o coração ali disposto a servir outras igrejas, um chamado. Ele estava partindo da igreja de Éfeso, né, para a sua viagem missionária. O apóstolo Paulo, vocês sabem, né, foi um missionário que marcou, né, toda aquela região com 3 viagens enormes e plantando igrejas, estabelecendo igrejas, fazendo discípulos. E eu acho legal o método de Paulo, né? Eu achei muito legal. Eu falei, por que a gente não pensa assim, né? A gente tinha que começar que nem Paulo. Ele ia no caminho abrindo igrejas e reunindo os irmãos, e eles iam se reunindo, e ele saía na primeira viagem. Quando ele retornava,
ele ficava observando, e aí ele chegava já querendo saber quem é aquele que toma a frente, quem conduz. Então esse que nós vamos levantar por presbítero. Ele passava a organizar depois que ele via aquele que tinha proeminência, que tinha posição ali diante dos irmãos. Isso é muito legal, né? Porque a gente muitas vezes acaba errando, né? Você acaba colocando pessoas porque você acha, esse aqui pode ser que dê certo na frente da liderança, e aí você se dá mal. Ele não, primeiro ele avaliava e via aquele que tinha mais o ímpeto de levar a igreja adiante. Opa, esse aí, hein? Então é o líder da igreja. É bem bacana isso, né? Mas o apóstolo Paulo está aqui conversando com eles, né? Vocês sabem, conhecem o texto. Ele está dando as últimas saudações, né? Falando das suas responsabilidades, falando como ele encarou o ministério pastoral. E aí ele começa a falar para os irmãos, não vou ver mais vocês. E é nessa hora que os irmãos ficam tristes, né, irmãos? Vocês que já viram, né, pastores, quando... Não sei se alguém pastoreou outras igrejas além daqui já está. Alguém aqui já pastoreou? Uma outra igreja além daquela que você já estava? Não. É um momento muito complicado. Eu era pastor auxiliar na nossa igreja em Paranaguá antes de vir para Piraí do Sul há 6 para 7 anos, né? Mas foi muito difícil, porque aquele culto ali, né, de envio a um culto bem difícil. Os irmãos abraçam você, choram, e aí eles ficam pensando, quando que eu vou ver de novo, né? Eu falei, gente, é pertinho, 3 horas, né? Dá para você ir lá, né? E outra, eu sempre digo para eles assim, quando eu vou para Paranaguá, né? Eu falo assim, quando eu vou para lá, eu tenho que ir na casa dele, depois eu tenho que ir na casa dele, na casa do outro, na casa do outro, eu tenho que fazer a rotina de sair correndo em todo mundo. Agora, quando vocês vão na minha casa, fica vocês comigo o tempo todo. É tão mais fácil vocês ir lá em casa, eu falo para eles, né? E os irmãos vão lá para a gente matar a saudade, mas é difícil esse desligamento, né? É difícil esse desligamento, ainda mais, imagine, né, de quem eles estavam se desligando ali, né? Eles estavam se desligando nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo, né? Um homem de Deus assim que marcou a história da igreja, né? Então eu queria conversar com vocês hoje, na verdade não é sobre o texto que eu gostaria de falar, né? Embora o texto represente muita coisa, embora a gente vá basear, eu queria falar sobre 10 marcas, né, de um líder espiritual, de um pastor, né, de nós que somos pastores. 10 marcas que nós precisamos carregar, né, diante das pessoas que estão ao nosso lado, né? E eu já estou falando 10 para você não desanimar, né? E nem ficar muito animadinho, porque você ficar animado, você fala assim, 3, vai acabar logo, né? Aí se eu falar 40, você, meu Deus, não acaba nunca, né? Então eu falei, vou dar 10, que o pastor sabe como é que é o negócio, né? Faça ali, se a gente for rápido e a gente for conversandinho, a coisa fica melhor. Amém, gente? Amém, pastores? Glória a Deus, que prazer estar com vocês. Então, 10 marcas que eu marquei aqui, né? De um líder espiritual. Gente, porque, vamos falar a verdade, né? Pastorear a igreja do Senhor é um desafio enorme, a gente sabe disso, né? Pastorear a igreja de Cristo, sabendo principalmente que não são nossas ovelhas, são dele, né? Nós não recebemos nada para nós. Embora a gente fala nossa ovelha, por uma questão de falar, de conversar, nós sabemos que não são nossas, nós estamos conduzindo elas para o céu, né? E fazer isso precisa muito de nós, precisa muito da graça de Deus na nossa vida. Então eu marquei algumas coisas aqui para a gente conversando, né? Primeira coisa que um pastor, um líder espiritual, nós precisamos é testemunho antes da palavra. Termos um bom testemunho antes da palavra, né? Aí ali no versículo 18 o apóstolo Paulo diz assim, vós bem sabeis como eu vivi. Isso é legal, né? Isso é legal. A gente poder chegar para a igreja, eu digo que eu estava falando para vocês, de quando eu saí de Paranaguá para vir, assim, fizemos um culto, eu era superintendente regional lá também, aí os pastores da nossa regional, todos estiveram lá, a nossa igreja local, amigos da minha adolescência estavam lá, que se criaram comigo e agora já estavam em outras igrejas, mas todos estavam lá. Eu achei estranho, né, toda aquela, né, garotada, vamos dizer, mas não era mais garotada, tudo velho, né? Mas a gente era garoto, tudo junto, e eu falei, que eles estão aqui? Olha que bom, tal. Aí eles cantaram um louvor que a gente cantou quando a gente era criança ainda lá, sabe? Adolescência, né? A gente cantou um louvor de 3 notinhas, era o primeiro para a gente poder tocar na igreja, né? A gente ficou ensaiando meses para tocar aquele louvor de 3 notinhas, mas deu certo, graças a Deus. Tocamos, cantamos, e aí naquele dia todos eles se juntaram, a gente fez uma homenagem, eles fizeram uma homenagem, né? Marcaram aquele momento, né? A gente tocando lá, foi muito gostoso. Aí os pastores abraçaram, os discípulos abraçaram, os membros da igreja abraçaram. É um momento, né, muito difícil, mas eu fiquei pensando, né, assim comigo, né, depois, né, vendo outras situações, eu fiquei pensando como é difícil, né,
quando o pastor às vezes precisa sair de uma igreja meio que escorraçado, né? Porque ele deixa uma marca negativa na igreja. Ele sai meio que fugido, né? A igreja, tchau, o pastor vai despedir e tal, faz um negócio assim, esse pastor tem que sair logo porque ele não deixou uma marca legal, eu sei porque a gente já lidou com isso, né? Lá no litoral, enquanto eu era superintendente, tive que lidar num período de 2 anos que eu estava na superintendência só, com 5 trocas de pastores, e algumas delas foram bem traumáticas, sabe? Pastores que deixaram um péssimo testemunho horrível diante dos irmãos, diante da sociedade. Tivemos que pagar contas, né, que eles deixaram em alguns comércios, né? Por quê? Porque o testemunho vem antes da nossa palavra. Aquilo que nós falamos, né, pastor Clayton, ele é confirmado pelo que a gente faz, pela forma com que a gente age. Eu não posso ser uma pessoa, né, de uma palavra extraordinária, e esse é um problema muitas vezes quando a gente vai levantar líderes no nosso meio, não é verdade? Você vai levantar um líder, né, normalmente o que a gente pensa? Não, fulano fala muito bem, ele prega muito bem, pode colocar ele lá que ele vai pregar bem. Não, irmão, só palavra não tem que ser confirmado pelo testemunho. O testemunho nosso como pastor conta muito mais do que a nossa palavra. As pessoas aí de fora, né, o perdido, o não salvo, as autoridades, elas olham primeiro para a forma com que a gente procede, antes daquilo que a gente prega. Os nossos amigos, né, de trabalho, para quem trabalha no secular, eu não trabalho, mas companheiros de trabalho, irmãos da igreja, todos precisam ver como é o nosso testemunho, né? Então, pastor, se tem uma coisa que nós precisamos cuidar muito bem, é o nosso testemunho, né? Ela vem antes. A liderança espiritual começa no caráter, não no conteúdo. Mais do que títulos ou realizações, Paulo apresenta a sua vida como prova do seu ministério. A prova do ministério de Paulo é, vocês viram como eu vivi. Se hoje os membros da sua igreja passassem um dia todo com você, talvez passem, não sei, né? Todos os dias não, né? Mas talvez um dia ou outro. Se eles passassem um dia todo conosco, como que eles iam sair acreditando no ministério? Como que seria a posição deles comigo? É claro que eles acham que a gente é meio Superman, né? Eles acham, não, o pastor é super-homem, meu Deus, não é, nós somos seres humanos iguaizinhos. Tem hora que não dá certo, a gente fica indignado que não deu certo, e você vai mexer no negócio e tal. A vida é assim, mas nós não somos os super-homens, e às vezes a gente coloca o nosso ministério como super-homem. E aí quando eles veem que nós somos seres humanos comuns, falíveis, né, o que acontece? Aquela expectativa que eles criaram cai, e é nessa hora, né, que aí eles deixam de nos seguir, deixam de caminhar com a gente, porque eles olham e falam, peraí, isso aí não está batendo, peraí, né? Mas será que não está batendo? Tem que avaliar. Se não está batendo, pastor, nós temos que cuidar do nosso caráter, cuidar da forma com que a gente vive e testemunha a Cristo para eles, né? Tem um pastor, nosso pastor Pedro Cortez, diz que ele tinha uma frase que ele dizia assim, se o pastor voar, a igreja corre. Se o pastor correr, a igreja anda. Se o pastor andar, a igreja rasteja. Se o pastor rastejar, a igreja parou. E eu acho bem legal essa frase, porque é uma verdade. Depende do nível que a gente vive, a forma com que a gente expressa a vida de Jesus para as nossas ovelhas, elas vão seguir ou não o nosso ministério, vão caminhar conosco. Então, pastores, para nós sermos líderes espirituais diante da igreja que Deus nos colocou, né, eu acho que vocês vão de concordar comigo que testemunho é extremamente importante. Amém, pastores? Tá? Quer ver? Falando sobre testemunho de uma forma simples, né? Durante o culto, né? Na hora do louvor e adoração, né? Eu sei que a gente como pastor não está no louvor. Na hora do louvor, você está no louvor, você está na recepção, o irmão que chegou, e será que fulano veio, quem vai fazer a oferta, será que está aqui, e não sai aquelas coisas que a gente fica pensando, né? Você fica pensando em um monte de coisa, não é assim? Ou será que é só eu? Acho que sou só eu, né, então? Meu Deus do céu, agora vocês me decepcionaram, hein?
Eu abri demais o coração aqui com você. Mas a gente fica preocupado em que tudo dê certo, não é verdade? Você fica preocupado em que as coisas aconteçam, né? É claro que as coisas vão facilitando com o tempo, vai levantando uma equipe, né? Vai tendo, lá na igreja a gente tem gestor de culto, então eles organizam isso tudo, mas a gente fica com a cabeça em tanta coisa, e aí parece que na hora do louvor todo mundo, a gente quer que a igreja inteira adore, mas a gente fica lá assim, ó. Parece um pedaço de pau na adoração, né? E a gente quer que a igreja se derrame, né? Aí a igreja, porque gente, o testemunho nosso conta, a nossa forma de tratar, a nossa forma de agir, isso tudo conta no nosso ministério. As pessoas estão vendo, não é verdade, pastor Cláudio? Quanto tempo aqui já na igreja, pastor? 32 anos, olha só. Como que um pastor permanece numa igreja local? É claro que a gente sabe que a palavra é perseverança para o pastor, mas para as ovelhas, 32 anos significa que há 32 anos eles acreditam no ministério desse pastor. Que vamos falar a verdade, o Maxwell, né, o John Maxwell, ele diz que liderança é que nem você carregar troco no bolso, né? Toda vez que você erra, você dá um pouquinho daquele troco. E aí, toda vez que você acerta, se junta e acumula mais um pouco de trocado aqui. A hora que você pôr a mão no bolso, que não tem mais trocado, você já perdeu a liderança, né? A gente pode estar à frente da igreja, mas a igreja não confia mais em você. Isso é um perigo. Mas 32 anos se constrói com muito troco no bolso. As pessoas olham, as pessoas veem a forma que você vive, o testemunho que você dá, a forma que você trata a sua esposa, a forma com que você trata os seus filhos, a forma com que a gente caminha diante deles, a forma com que a gente olha para eles, respeita, carinho, amor, né? Empatia na hora que eles estão passando pelos momentos de dificuldade. Amém, pastores? Amém. Vocês concordam comigo nisso? Amém. Alguém quer falar algo sobre isso? Sobre a importância do testemunho? Muito simples, né? Eu acho que é muito básico, eu acho que eu estou falando, né, nada novo para vocês aqui, né? Segunda coisa, humildade é a base. Humildade é a base do ministério, né? Aí ele diz ali no versículo 19, servir ao Senhor com humildade. Liderar é servir, e servir exige um ego transformado. Gente, a mentalidade muda quando a gente entende isso aqui, gente, né? A nossa forma de pastorear. Muita gente pensa que chegar ao pastoreio, que nem nós chegamos hoje, é como se fosse como é que chama? Eu subi mais um degrau, né? Não é verdade? E no final das contas a gente está só descendo, irmãos, né? A gente está descendo, a gente só desce para servir mais um pouco, né? A gente só desce para estar lá se humilhando, para estar amando, para estar honrando, mesmo aquele que te trata mal, você continua tratando mal com bem, como a Bíblia nos ensina, né? Aquele que de alguma forma sai falando mal de você, você não pode sair falando mal dele, não é verdade? Né? Porque a humildade está dentro de nós, né? Inclusive, quem nos deu essa humildade foi Jesus, né? Ele deixou claro para nós, aprendei de mim, porque eu sou o quê? Manso e humilde de coração. Então, se a gente não tem humildade no nosso ministério, porque a gente não está aprendendo com Jesus, vamos falar a verdade? Não é assim, pastores? Se a gente não tem essa mansidão, essa humildade, é porque a gente não está aprendendo com Ele. É tudo com Ele que a gente aprende. Eu aprendo a pastorear com Jesus. Então, nós precisamos aprender a ser humilde. Não somos maiores, somos melhores, né? Não é porque estamos pastoreando que temos algo diferenciado. Não, não, não. Na verdade, quando Deus quer ver alguém sofrer. O apóstolo Paulo, né? Ali é o apóstolo Paulo? É o apóstolo Paulo, quando Ananias vai lá para ele, né? Fala assim, viu? Vou lá pregar para ele. Não, vai lá, prega para Paulo. Ele falou, ele não, eu sei que esse cara mata crente, esse é matador de crente. Ele falou, não, vai lá que eu vou ensinar para ele o quanto que é sofrer pelo meu nome. Vai lá, deixa. Você quer ver um pastor ser tratado por Deus, é por cara do ministério, ele vai sofrer, não adianta, não é o sofrimento por amor de Jesus. Moisés, 40 anos achando que era alguma coisa lá no Egito, né? Deus manda ele cuidar de ovelhas, e ele tinha criado na cultura dos egípcios, que não gosta de pastorear ovelha, era uma coisa repugnante. Aí ele vai lá para ditar no deserto, 40 anos pastorear a ovelha, aí daqui a pouco ele volta, meu povo, o Senhor diz que nós vamos sair dessa terra, volta manso. A Bíblia diz que não havia um homem mais manso do que Moisés, né? Ou seja, gente, o ministério trata o nosso caráter, para a gente aprender a ser humilde,
ou a gente mantém a arrogância a vida inteira. E eu acho que é difícil, né, pastores? O que vocês acham? A gente ficar ouvindo de Deus a mesma coisa e não mudar, né, gente? Eu acho que é a coisa mais difícil. Vocês sabem como é que é, a gente pastoreia. Você ensina a ovelha, né? Vai por aqui. Aí ele vai para lá. Não, eu já te ensinei, querido, com amor, vai por aqui. Ele vai para o outro lado. Aí você tem que ter paciência, humildade lá, ensinar de novo. É assim, gente. Se fosse falar, a gente ia longe, né? Mas é gostoso. Quem serve a Deus de verdade não se envaidece com os elogios. Amém, pastores? Amém. Não se abala com as críticas, que não vai nem para lá e nem para cá. O elogio não pode te fazer melhor do que os outros. Crescer o ego por causa do elogio. Mas também as críticas não podem te derrubar. A gente conversa com pastores que muitas vezes estão dizendo: quase que eu entreguei a igreja. Passei um momento tão difícil, quase que abandonei. Gente, esse quase aí não dá para a gente ficar carregando isso o resto da nossa vida ministerial. Se as críticas dos outros estão me abalando, é porque eu não tenho uma visão clara do que Deus tem para a minha vida, do que Deus tem para o meu ministério. Vão criticar? Claro que vão. O dia que não criticarem você não é pastor. Não é verdade? O dia que não tecerem nenhuma, um comentário negativo, oi? Está morto? Não é verdade? Pois todo Moisés tem um Coré, Datã e Abirão, estão lá no meio do povo. Gente, se não tiver crítica, que liderança nós estamos exercendo? Ser líder espiritual é alguém que sabe lidar com isso, humildade para receber as críticas também. E outra, eu não sei, pastores, mas eu gosto de dizer isso, sabe? Eu gosto de receber as críticas como imaturidade, porque senão eu fico me machucando o tempo todo, na expectativa de que as pessoas nunca me critiquem. Pastor, eu ouvi falar que fulano disse, fazer o quê? Deixa ele lá, tadinho, é imaturo, né? Ficar discutindo por bobagem, para que fazer isso? É desnecessário, né? Enquanto ele me critica, eu fico fazendo a obra do Senhor. Eu vou continuar, né? O Neemias, não é assim? Com a mão ele estava na espada aqui embanhada, e a outra estava construindo. Desce aqui, vamos lá. Não vou descer. Fazendo uma obra poderosa, por que eu vou parar para responder vocês? Então, pastor, não podemos, temos que ser humildes para não nos envaidecer com os elogios. É um negócio problemático também, porque elogio é um negócio, complexo. As pessoas elogiam você hoje e amanhã podem te criticar. Então não se envaideça. Não ache-se, o teu ministério, acontece muito quando você é pastor auxiliar. Eu já fui durante anos pastor auxiliar. E muitas vezes batiam nas minhas costas assim: olha, sua mensagem foi extraordinária, e não sei o quê. E queria, sabe, para ver se eu dava aquela tosquenejada, é mesmo, eu acho que eu prego melhor que o meu pastor e tal, Eu saí de lá de Paranaguá, antes eu tive a oportunidade de ministrar no conselho de pastores lá, que é bem maior, mas eles me convidaram, nem sabiam que eu ia sair, foi quase que uns 2 meses antes. Aí eu falei assim: se precisar de um curso de como que é ser pastor auxiliar, eu dou, porque eu tô há 20 anos ao lado do meu pastor, então passei de tudo. Já teve hora que eu me achei, teve hora que eu me humilhei, teve hora que eu pedi perdão, teve hora que eu falei, pode contar comigo, e teve hora que eu falei, eu acho que eu sei fazer melhor. Mas Deus foi me tratando em todos esses processos, foi me ensinando que eu não sabia fazer melhor coisa nenhuma, que cada um tem o seu chamado, o seu ministério. Nós temos que aprender a honrar a autoridade de Deus que Deus colocou sobre a nossa vida, é honrando aquela autoridade que nós vamos receber a honra também. Então, tudo assim, gente, mas é a humildade que vai carregar o nosso ministério. Humildade para aprender. Aqui, não lidera para si, mas para Ele. A certeza é essa. Nós não estamos liderando as pessoas, não estamos pastoreando uma igreja para nós, As pessoas não são nossas. Nós não somos dominadores das pessoas. Terceira palavra aqui, que eu coloquei, terceiro ponto aqui que eu acho interessante, é que a palavra é um fundamento. No versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: não deixei de pregar nada que lhes fosse proveitoso. Preguei tudo que precisou. Tudo que foi proveitoso eu preguei e ensinei para vocês. E gente, a gente precisa ensinar a palavra. A gente precisa ensinar a palavra. A gente pensa assim: poxa, pastor,
Você vem falar que a gente não prega a palavra? Não, de forma nenhuma. Eu sei que vocês pregam, que a gente prega, mas a gente precisa dar ênfase a tudo que a palavra diz. Desde o caráter, desde a vida pessoal, a como ser um bom pai, a como ser um bom marido. Nós não podemos ter uma das áreas da igreja que esteja em debilidade. Nós não podemos cuidar tanto dos jovens e esquecer dos idosos. Dos idosos, né? Melhor dizendo. Ou cuidar dos idosos e esquecer dos casais. Ou ter um ministério de casais incrível na igreja, mas o ministério de adolescentes é manco, a gente não dá atenção. A gente tem que tentar cuidar, fundamentar toda a nossa igreja. Amém, pastores? É um desafio, não é esse? Sim ou não? É um baita desafio para nós. Fundamentar a igreja na palavra, alicerçá-la, tá? E outra, pastores, fundamento na palavra. A gente vê muitos líderes, às vezes, que fundamentam em pensamentos humanos, pensamentos dele, experiências pessoais dele. Ah, porque eu fui assim, então tem que ser sempre assim. Ah, porque eu acho que, né? Uma coisa que pastor, nós, né, nunca podemos usar, eu acho que, né? Não vamos poder ensinar nosso rebanho dizendo, eu acho que, não. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus está dizendo, não importa o que a gente acha, vocês sabem disso, não é verdade, pastores? Não importa o que a gente acha. A gente pode achar que deve ensinar dessa forma, a gente pode achar que eu vou abordar, não, mas o que a palavra de Deus está dizendo é a base. E fundamento na palavra é tudo. Líderes espirituais são bíblicos, conhecem, praticam e ensinam a palavra. Não há ministério saudável sem que a Escritura esteja no centro. Amém, pastor? Vocês concordam com isso? Vocês estão muito bom para dizer amém, gente. Vocês estão muito bom para dizer amém. Eu digo assim, quando a gente está ministrando que o pessoal diz muito amém, ou eles estão gostando mesmo e concordando, ou eles estão falando amém. É isso aí, vai logo. Termina esse negócio aí, né? É um dos dois. Mas o que vocês acham, pastores? Nós não corremos risco hoje em dia de ver um evangelho muito defraudado? Sim ou não? O que vocês acham? Não temos muitas vezes falta de embasamento na palavra, né? Eu lembro de um vídeo bem antigo que tinha, né? Vocês já ouviram, deve ter visto na internet, ela é muito antigo mesmo. Um pastor que teve uma relação sexual com a irmã da igreja dele, adulterou com ela, e aí depois a jornalista falou, o que você fez aqui? Não, estou fazendo porque a Bíblia nos aconselha. Ela é mesmo, pastor? Era hoje, vocês viram esse vídeo? O jornalista falou ainda. É mesmo, ó, tá aqui, ó. Pega uma mulher e adultera. Aí o jornalista, gente, sem o Espírito Santo. O jornalista pegou o texto. Será que aqui não está dizendo pega uma mulher e adúltera? Daí o pastorzinho olhou. Olhando por esse ângulo. Oi? Já fiz a bobagem agora, porque eu não soube interpretar a palavra no português. Gente, que vergonha, né? Eu nunca me esqueço de estudo bíblico, eu estava assim, né? Eu já era professor da classe e tal, mas eu estava, naquele dia, era outro que estava dando aula, estava experimentando o diácono novo lá, e ele falou assim, irmãos, veja, porque a Bíblia diz aqui, ó, e está claro que naquela época os sacerdotes se alimentavam do sangue das ofertas, dos animais. Eu fiquei com a minha cabeça, primeiro a gente vasculha o texto, né? Eu falei, não tem isso na Bíblia, tem o contrário, né? Não pode tomar o sangue, né? Daí eu falei, tá. Aí esperei, ele terminou a aula toda, eu falei, vem cá, você falou que eles tomavam. Não, tomavam, tá na Bíblia lá aquele texto. Tá aqui, pastor, aqui, ó. Pastor não, acho que era presbítero na época, mas ele falou assim, ó, tá aqui, ó. Aí ele me mostrou o texto. E peguem a orientação, né, de Moisés, peguem o animal, partam no meio, coloquem, né, o animal de um lado, coloquem no outro, e tomem do sangue e derramem sobre... Tomem e derramem, porque o sangue, né? Eu me esqueço. Tomem do sangue e derramem, porque
a aliança simbolizava isso, né? O animal era partido no meio, então uma parte era eu, a outra parte era Deus, e o sangue era o que fazia a ligação, tinha que derramar o sangue no meio. Só que o texto dizia, tomem do sangue, e daí eu falei, olha isso aqui, vê essa parte aqui, essa vírgula aqui. Daí ele falou, meu Deus, me perdoe. Eu falei, agora vai ter que corrigir lá, falar para os irmãos que não tomam. Na igreja do interior, em Minas Gerais, Sim. falou assim, irmãos, Jesus era casado. Olha. Ele já coçou a cabeça, né? Tá aqui, ó, experimental. Jesus foi, pegou a sua túnica. Parece piada, pastor, mas acontece. É inacreditável, né? É inacreditável. Não, mas você vai ver. O tanto de distorção, gente. Pedro, né, que pregava, né? Pedro que era carpinteiro, disse que pregava acerca de Jesus, e assim vai, né? Então, mas a gente está fazendo piada de coisinhas, né? Mas, gente, vamos falar a verdade, quantas distorções, gente, sabe? Porque simplesmente eu acho que tem que ser daquele jeito, né? Eu acho que tem que ser daquela forma, né? E essas coisas só prejudicam a igreja, né, pastor Sol? Né? Misericórdia. Misericórdia. Eu já fiz fiasco, mas eu acho Esse daí foi o pior, né? Ainda com Jesus ainda para piorar o negócio, né? Só Jesus. Mas, gente, é a verdade, é a verdade. Infelizmente, hoje, a gente corre o risco, né? Nós mesmos, por exemplo, eu não sei vocês, eu uso alguns simbolismos na igreja. Mas quando eu uso simbolismo, eu procuro deixar bem claro, é um simbolismo. Entendeu? Algumas coisas são símbolos que você utiliza. Você vai usar como simbolismo. Você não diz que aquilo ali é alguma coisa que vai... aquilo ali que vai fazer a diferença. Não, é um simbolismo apenas. O que vai fazer a diferença é a fidelidade e a obediência a Deus. E a sua palavra. Amém, queridos? É a palavra que é o centro. Se a palavra não for o centro, a gente coloca todas as outras coisas nesse lugar. E aí é perigoso, né? Qualquer negociação, né, pode tirar a palavra do centro. Em quarto aqui, né, eu achei legal isso aqui, que é intimidade no público e no privado, né? Ele diz assim, ensinei a vocês publicamente de casa em casa. Paulo era íntimo na igreja, era íntimo na casa, eles conheciam Paulo de verdade onde ele estava. Aonde ele sentasse com eles, eles tinham liberdade, conheciam quem ele era. Né? Ele diz, eu ensinei vocês, publicamente de casa em casa, sim, no grupo e de casa em casa. A plataforma é importante, mas o discipulado se consolida no 1 a 1. Ministério de verdade não é só microfone, né? Ministério de verdade não é só microfone. A gente sabe disso, pastores. Procure aí na sua igreja, pastor, os líderes que você vê dando mais fruto hoje, dando mais fruto. E aqueles que você vê que estão um pouco mais com dificuldades. Talvez estão ainda na liderança, mas estão com mais dificuldade de liderar, de conduzir aquela área que Deus deu para ele. Os que dão mais fruto é aquele que você traz mais para perto de você. É aqueles com que você senta à mesa. Aqueles com quem você senta, conversa, discipula, com quem você tem proximidade. Se você procurar na sua igreja, você vai achar isso. Essa é a realidade, é o relacionamento, é o que vocês estão fazendo com as mesas aí, é isso aí, né? É claro que eu quero que, se eu vier, eu quero que vocês paguem meu café, né? Mas, né, eu vou aceitar ali, né, que uma hora ou outra tem que pagar alguma coisinha, né? Mas, gente, estar junto, sentar com seus discípulos, gente, no público e de casa em casa. Jesus andava só com 12, e os 12... vez ou outra tinha um monte de dúvida que Jesus pregava no público, aí eles vinham no particular e falavam, mestre, explica para nós isso aqui, né? A gente não entendeu bem isso, explica, né? Ou seja, gente, é no particular, tá? Então, pastores, sabe, alguém disse, né, eu achei legal isso, né, que o pastor gasta 100% do seu tempo, ele tem que gastar 50% do seu tempo, né, ele tem que organizar isso, né, vamos dizer assim, 25% tentando trabalhar com a igreja o evangelismo, ganhar o de fora. 25% do seu tempo cuidando daquelas ovelhas que tem. E 50% do seu tempo formando os seus discípulos.
porque é dali que vai estar a equipe que vai te ajudar a cuidar do restante da igreja. É quando você vai no publicamente, mas também vai no de casa em casa. Você vai na casa, você vai no discipulado, você entra a fundo, conhece o coração daquele líder, trabalha o coração dele, trabalha o casamento, trabalha as finanças, trabalha a vida emocional, trabalha a vida espiritual. É ali que você vai ter. Sabe por quê, queridos? Nós às vezes erramos se a gente ficar só no púlpito, se a gente não descer da plataforma, né? Se a gente às vezes não entrar, às vezes eu atendo pessoas lá no meu gabinete. Algumas pessoas eu atendo como vocês atendem também. Senta aqui, eles sentam do outro lado da mesa, a gente aconselha, conversa, tal. Mas a minha liderança eu não atendo só no meu gabinete. Quando eu tenho que conversar com eles no gabinete, nós ficamos nas duas cadeiras do lado, um do lado do outro, para gerar nele a expectativa e a mentalidade. Eu estou do seu lado. Eu não sou o líder acima de você. Muitas dessas lideranças, e em casa também, quando a gente está em casa sentado à mesa, a gente escuta o coração deles, ouve, porque eles vão precisar replicar isso na vida dos outros. Então nós precisamos ter uma vida pública, né? Vamos dizer assim, próxima daqueles que caminham conosco. Amém, pastores? O que vocês acham sobre isso? Esse não é um dos grandes desafios do nosso ministério? Sim ou não? Formar líderes é um desafio, pastorzão? Com certeza. Guiado pelo Espírito, não por emoção, né? Agora, compelido pelo Espírito, no versículo 22 ele diz, ou seja, ele foi para outra cidade pastorear, não movido pela emoção de Deus, mas ele foi compelido pelo Espírito. Quantos pastores às vezes agem mais por emoção do que pelo Espírito? Né? Quantas vezes a gente já foi convidado pela nossa carne a pegar o microfone aqui, fazer ele virar um martelo e marretear a cabeça dos irmãos que são de ministra, que não vem no culto de terça, vocês estão com terça, né? Não vem no culto de terça, vocês são pecadores, não sei o quê, dá. Você está marreteando os outros, compelido pela sua carne, pela sua emoção. Nós estamos compelidos pelo que a gente está sentindo naquela hora, gente, que horrível. Alguém disse, né? Não prometa nada se você estiver muito feliz, e nem se você estiver muito triste. Né? Não vale nada nessa hora. Está muito feliz, né? Sabe aquele cara que fala, não, eu pago, deixa eu pagar você, eu vou deixar, fica tranquilo, eu pago, porque ele está muito feliz. Aí depois ele vai pegar e fazer assim, não dá, vou me esquivar dele, né? Você não está muito triste. Você me ama, você crê, vou abandonar o ministério, porque né? É como Elias, né? Só eu sobrei, né? Como só você, tem quantos nós? Você tinha que nos dobrar, cara. Né? A gente fica olhando para aquele momento que está emocionado, está triste com a situação. Então, gente, emoção não pode mover o pastor do mundo espiritual. A gente tem que ser baseado na visão de Deus. Olha, amém? Isso é visão. Nada mais, nada menos. Aí eu estou muito feliz que não, estou feliz. Mas eu estou entendendo que a gente sabe que é a visão da pessoa. Eu estou feliz que chegaram 5 famílias na minha igreja. Glória a Deus, chegaram, vieram, aceitaram Jesus. Mas se 5 forem, você vai ficar muito triste, vai te abater, você vai acabar com o ministério, que é 5 foram embora do lado. Esses dias eu estava conversando com o pastor, ele estava num desses espiões que a gente faz, ele sentou do meu lado e falou, pastor, eu estava tão feliz, pastor. Eu falei, pastor, fala, o que foi? Tipo, as 3 famílias tinham chegado. Família que a menina canta, toca, aquela coisa, sabe? O pastor todo empolgado, foi lá, colocou todo mundo para a família. Aí diz, agora tem bastante gente. Aí passou uns meses, a família foi embora, daqui a pouco outra família foi embora, daqui a pouco outra família foi embora, ainda levaram os que estavam na igreja. Meu Deus do céu, eu falei, pastor, sabe, pastor, se eu pudesse, eu falei assim, aí entra a humildade, né? Se eu pudesse, eu te dava um conselho. As pessoas chegam na sua igreja, não coloque isso para fazer. Dá um tempo para elas e fala para elas isso, olha, vocês vão ficar aqui por um tempo, porque eu quero que vocês se adaptem na forma com que a gente congrega aqui.
Vocês têm que se adaptar à visão que a igreja está vivendo aqui. Aí depois que o senhor estabelecer assim, não estão aqui por causa da função, do encargo, do ministério, joia. E mesmo assim, você tem que pôr devagarinho. Se você colocar com tudo, corre-se um risco enorme. Mas assim, pastores, nós não podemos ser guiados pela emoção. Senão a mesma emoção que hoje a gente faz assumir o ministério na igreja, pode ser a mesma emoção que vai fazer você abandonar a igreja. Não é verdade? Amém, gente? Estão acordados aí. Sexto, que eu coloquei aqui, foco no propósito e não na fama, né? Isso é legal, né? Foco no propósito e não na fama. Não considero a minha vida de valor se puder completar o ministério. Olha só o que Paulo está dizendo. Gente, não considero a minha vida de valor se eu puder completar o ministério. Não vale nada, o meu foco é cumprir o que o Senhor me mandou fazer. Essa visão do apóstolo Paulo nós temos que ter no nosso ministério. Tem muita gente que usa, eu lembro quando eu assumi a igreja, acho que fazia alguns meses que eu tinha assumido a igreja por uma reunião regional. Aí tinha um pastor lá, né, regional dessas que eu supervisei. Tinha um pastor de outra região que estava lá também. Aí um pastor querido, amigo meu até hoje e tal, sempre somos amigos, né? Mas um dia ele chegou para mim e falou assim: Deus, você é um pastor novo, né? Está há pouco tempo aí no ministério. Escuta, qual foi o teu objetivo quando você assumiu o Ribeirão do Sul? Foi, pastor, qual que é o teu propósito quando você assumiu o Ribeirão do Sul? É uma cidade pequena, quer dizer, se assumiu assim pensando em fazer um nome, fazer o teu ministério dar certo, depois você ir para uma Ponta Grossa, aquela cidade perto de maior, enorme. Foi assim que você pensou? Eu parei assim, eu tive tanto respeito por ele, porque era um pastor de cabelo branco já, bastante dentro do ministério, e tinha um reconhecimento da liderança. E eu tive que tomar um cuidado para você falar assim: pastor, o senhor acha que eu vou usar aquela cidade, aquele pessoal que não tem no meu ministério? Só que eu não falei isso. Estava doido e falou: você está achando que eu estou usando de trampolim? Só que eu falei: não, pastor, eu vou dizer a verdade. Quando eu vim para assumir o Ribeirão do Sul, eu só uma coração que a gente queria. Deus estava nos levando para fazer algo relevante para aquela cidade. Para ganhar almas para Jesus, para cuidar de pessoas e fazer aquela cidade viver aquilo que o Senhor sempre quis. Então, pastor, o meu objetivo é plantar os pés ali e só sair se Deus mandar mesmo, mas eu vou ficar ali até ver aquela cidade que Deus tem para ver. Aí quando eu falei assim, depois conversando. Imagina quantos pastores vêm no ministério para tudo comigo. Aí eu vou daqui, aí daqui a pouco eles me colocam ali. Aí se eles me colocarem daqui para a cidade, não, daí eu vou para aquela cidade já tem tantos mil habitantes, lá vai ter isso, vai ter. Já está pensando nos benefícios, né, que a fama pode trazer para eles. Por exemplo, quando eu assumi a Associação de Pastores, vocês acham que eu assumi a Associação de Pastores por fama? É lógico que não. Até porque nem eu ia, quando eu ia 3, 4, 5 era muito. Entendeu? Não acontecia a reunião do quadro. O meu objetivo é trazer os pastores para perto, orar com eles, caminhar com eles para a gente ver a cidade. Né? Aí depois de alguns anos já disse: não, nunca vi só. Mais 600, 700 pessoas levantando a mão, dizendo: Ribeirão do Sul é do Senhor Jesus. Um monte de pastor ao redor ali, tudo com os olhos, ele distribuiu ungido, ele dizia: ungido, que é lá, e nós ungindo, orando. Vendo aquilo ali, eu lembrei da primeira reunião com 3, 4 pastores. Eu falei assim: Deus me trouxe um propósito. Não é a fama de ser o líder do ministério, de ser o líder da associação de pastores. É o chamado para a propósito. Amém, queridos? A regional é a mesma coisa. Você acha que o objetivo é não? Eu quero lavar os pés desses pastores. É para isso que Deus nos chamou, não para a fama. Pastor, se o nosso foco for a fama, nós estamos totalmente errados com Jesus. Já está totalmente fora. Não é verdade, pastor? A fama é horrível. Ela corrói o ministério da vida. Né? O coração da pessoa vai corroendo. Né? A pessoa vai se deixando seduzir por aquilo. Isso é perigoso.
Sétimo aqui, cuidado, cuida de si antes de cuidar dos outros. Olha o que diz aqui no versículo 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Antes, cuida de si mesmo. Não adianta cuidar da igreja e negligenciar a nossa alma. Negligenciar a nossa alma, negociar a nossa salvação. Como está a nossa saúde? Estamos cuidando da nossa saúde? De vez em quando faz uma caminhadinha, exercício, alguma coisa. Veio até hoje. Mas hoje à tarde se resolve esse problema. Como é que está o casamento do pastor? Como está o relacionamento conjugal? O casamento não está bem, mas o importante é que eu tenho que aconselhar aquele pessoal. A gente está aos trancos e barrancos. Eu não peço conselho para ninguém, eu faço sozinho. Aí entra a humildade também que ele falou. Casamento não está indo bem? Chama alguém para sua cobertura. A minha denominação não tem cobertura, você está fazendo algo errado, procura alguém que tem cobertura, pelo menos espiritual, não precisa ser uma cobertura administrativa, talvez, mas seja uma cobertura espiritual só para você. Não, senta com alguém e fala, vamos conversar. Quero conversar sobre o meu casamento, nós estamos passando por isso, essa coisa. Ora para alguém. Aí o pastor que vai desligar a cobertura vai orar para você e vai te aconselhar, vai te ajudar. Vão chamar vocês para a mesa, vão se alinhar. Isso é maravilhoso. Agora, se a gente não cuida de nós mesmos, nosso casamento, nossos filhos, Um dia eu estava falando essa semana, mesmo agora, eu estava falando com os vocacionados, que é um curso que a nossa congregação estadual me deu a responsabilidade de compartilhar, os jovens que têm chamado pastoral do Estado, aí eu acho que tem mais ou menos uns 50, 40, 50 jovens aí participando desse grupo. E eu treino a garotada, 20 e poucos anos, 30, Eu faço online e presencial também. Vai ser agora online e presencial aqui na nossa igreja. Mas, estava fazendo a reunião com eles online e eu estava falando sobre a prática do ministério pastoral. E aí eu estava citando aquele texto, que Paulo fala para Timóteo, que cuide dos seus, especialmente da sua própria casa. Porque se alguém não cuida da sua casa, negou a fé, e não é nem igual ao inferno, é pior. Gente, que coisa horrível. Se eu não cuidar da minha casa, se eu tenho cuidado de adulterar com a noiva do Senhor, Jesus é a noiva de Cristo, não é minha noiva. Aí eu gasto todo o meu tempo, meu talento, minha vida, eu me gasto pela igreja e não dou atenção para a minha casa. Tem um amigo pastor meu, amigo lá do Paranaguá, mas ele era de Maringá e ele passou por isso. Ele tinha uma igreja de mais de 700 pessoas, a igreja estava bombando, ele estava feliz da vida, a igreja estava indo muito bem. O filho dele era um dos pastores auxiliares, ele tinha um pastor auxiliar. E a esposa dele trai ele como pastor auxiliar. Um baque enorme para ele, um baque enorme para ele. Ele tentou fazer com que não, Vocês sabem que aquilo não machucasse tanto a igreja nesse ponto de situação. Mas chegou para ela e falou, não quero mais saber de você. Você passava todo o seu tempo na igreja. Poucas vezes você vinha para a gente conversar em casa, a gente não conversava. Você nunca me perguntou isso. Ele teve que ouvir tudo isso. E aí mais coisas que ele me confidenciou com um amigo também. Você me confidenciou, eu não passei do pastor. Ele falou, pastor, eu não passei por isso. Estou falando para vocês que eu já passei por isso. Mas só que eu fiz o certo. Eu cheguei para o meu filho, que era um dos pastores, e falei, filho, meu pai hoje, a partir de agora, ele está com igreja. Eu não sou mais pastor de vocês. E hoje eu entendi que eu preciso restaurar o meu casamento. O meu casamento é novamente sem vocês. E aí eu entregou a igreja para o filho, foi restaurar o casamento. A esposa não queria saber dele, eu voltei, até ele não seguia a operação dela de novo, perdoou ela, tratou, trouxe para perto, e hoje os dois têm um relacionamento saudável, incrível, abençoado, feliz da vida juntos, pela glória de Jesus. Mas era um casamento que estava se desfazendo por quê? Porque o pastor cuidava dos outros.
mas não cuidar para seguir. A gente ensina os irmãos que quando eles estão passando por algum pecado, eles têm que confessar, mas será que a gente procura alguém para confessar? Será que a gente procura alguém para ser tratado? Esse é o grande problema de pastores. A gente se acha a quarta pessoa da Trindade, né? Ah, eu sou bom demais, eu não preciso. Suplente de querubim. Suplente de querubim. Não, eu estou unido aqui que não, gente, a gente precisa de você. Auxiliar do arcanjo tem. Olha, Miguel, é isso aí, gente. Né? Outra coisa, devocionar a sua vida com Deus. Nossa vida com Deus. Estava falando com os vocacionais na semana. A média, né, de oração para um pastor, a média mundial, fizeram, chama uma estatística, né? Isso, fizeram uma estatística. Fizeram uma estatística de que a média de oração do pastor era 5 minutos por dia. Pensei comigo, eu estou pagando, mas eu sou outra então. Gente, mas se a gente passa 5 minutos na presença de Deus, você tem que dar uma direção de 2 horas para a igreja, no culto de domingo, que argumento nós estamos lá? Se a gente vai para a nossa Bíblia para simplesmente dar alguma coisa para eles, esquentar o marmitex e dar para eles um marmitex aquecido, a gente está com um perigo enorme no nosso ministério. A gente confundiu o ministério, a gente está fazendo exatamente o que Jeremias disse. Né? O meu povo cometeu 2 pecados, 2 transgressões. A mim me deixaram no manancial de água, não foram mais lá buscar no manancial. E cavaram nas cisternas rudas que não tem água. A preguiça de ter que ir lá todo dia para a vida devocional faz você pegar e fazer uma cisterna. Aí você vai acumulando água aqui, a chuva caiu ali, ela, além da água ser barrenta e suja, que não é a mesma água do manancial, você vai ter que correr o risco de chegar uma hora, ela está com rachaduras, roturas e vaza tudo. Quando você vai ver, não tem água. É assim que muitas vezes os pastores passam. Eles estão tão acostumados ao automático, pegar lá uma mensagenzinha que ele tem que pegar para a igreja, pegar lá e falar, isso aqui é uma mensagem que eu já ministrei para os meus líderes lá. Nossa liderança. Mas não significa que antes de vir para cá eu falei, Espírito Santo, o que o senhor quer que eu ministre para os meus irmãos? O Espírito Santo me traz essa mensagem. E eu não estou, vocês podem observar, se eu fosse só ler o que está aqui, eu estou trazendo vazio. Agora, você se queimar naquela mensagem e passar esse fogo para a igreja, pode deixar a igreja, vai se queimar também, em nome de Jesus. Amém, vocês? Que a sua igreja pegue muito fogo. Amém. Que a sua igreja seja cheia dos líderes. Amém. Líder saudável gera líder saudável. Amém, pastor? Tem uma frase do pastor Eibe, quando fala de cuidar de pessoas, a gente tem que cuidar primeiro de nós. O pastor Eibe diz que ovelha saudável, vocês já ouviram falar, pastor Eibe? Ovelha sadia sempre daqui. A gente quer que as ovelhas sejam sadias, então vamos ser sadios primeiro de nós. Vamos ser nós as pessoas saudáveis e aí a gente vai começar a se tornar o exemplo do rebanho que Deus quer que a gente seja. Oitavo, aqui já estamos no finalzinho. Protege a igreja da mentira e da divisão. Aqui ele diz no versículo 29 e 31, ele diz assim: virão após mim lobos ferozes que vão minar a fé de vocês, vai destruir o rebanho. Ele fala em alguns até no meio de vocês. Ou seja, Paulo estava falando ali, que líder não é omisso. Líder não pode ficar parado enquanto o rebanho está sendo comido. Tá? O rebanho está sendo devorado, ele confronta ele. Mesmo que isso doa para o liderado dele. Outra palavra que eu estava pensando também essa semana sobre falar com vocês era lealdade, mas se Deus quiser, outra hora a gente trabalha isso. Vocês já devem ter ouvido falar do Greg Myers, pastor José, né? Ele fala muito sobre isso. Eu anotei algumas coisas, passei lá na minha liderança, que, como eu falei, eu não gosto de comer sozinho, né? Outra turma lá, mas assim, lobos ferozes. Você nota lá que o irmão está se levantando para criar um tirãozinho lá, e você vê e fica, Deus age, Senhor. Deus fala assim,
Deus faz alguma coisa, pessoal, vai lá. Aí você deixa o rebanho se demorar. Às vezes ovelhas, ali porque ovelha você sabe que é um animal que não sabe se defender, não tem defesa natural, né? Aí a ovelha está lá, não sabe se defender. Chegou louco, vai atacar, vai demorar mesmo. Porque você não foi lá defender. Você não foi proteger. Você não protegeu nem o rebanho ensinando como se defender, né? Então, gente, nós temos que trabalhar isso. Proteger a nossa igreja de mentiras, de divisão. Tá? É inevitável que aconteça, vai acontecer divisão. Tá? Só que nós temos que zelar o máximo para que ela não tenha impacto, para que a hora que a pessoa pensar, divisão vem da palavra duas visões. Divisão significa duas visões, eu tenho uma visão, mas o meu pastor auxiliar tem uma visão diferente, temos divisão, são duas visões. Só que à medida que eu vou trabalhando com ele muda aquela visão, nós caminhamos na minha visão. E se ele não concordar e eu não tiver, eu que estou colocando. Ele, o reverendo, fala, vai lá, reverendo, pode orar que é tudo teu. Sem querer, porque ele tem uma visão diferente. Amém, pastores? Ele está ensinando algo que você não ensina. Isso é um perigo enorme. Então nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos cuidar disso. Eu tenho um cuidado muito grande na igreja, o pessoal conhece de quem não leva na igreja de cristã, inclusive raro não leva. Né? Então, se você já for missar na igreja um dia, sinto muito espocado. Muito raro lá. Mas eu vejo algumas igrejas que todo mundo tem uma condição diferente. Eu não entendo como o pastor pensa, né? Porque é difícil, né? Eu já fui igreja que todo mundo leva uma coisa do outro, muito discreto. Mas eu penso, então. A gente como pastor, a responsabilidade minha, eu tive questionado, né? Porque uma pessoa de fora que veio para a igreja, você falou, mas só você prega isso, Ah, mas por quê, Felipe? Porque você não me dá uma igreja. Você precisa de direcionamento. Mas se eu deixar cada um fazendo direcionamento aqui, a igreja não vai ser pronta ainda. Então, tem que passar a visão da igreja. Até porque, né, pastor, a gente não. Quando você coloca alguém para pregar na igreja, né? As pessoas elas não estão vendo apenas a mensagem que ele está dando. Elas estão vendo a vida que aquela pessoa leva. Se, por exemplo, eu convidei, vou dar um exemplo aqui, vocês sabem disso, de alguém da cidade para pregar, porque ele prega muito bem. Ele vai ver aqui, vai pregar muito bem. Mas ele não é fiel e obediente à igreja que está pregando. Na hora de sair, ele nem pede a bênção do seu pastor. Ele nem sei se ele está congregando mesmo em algum lugar, mas porque ele prega bem, eu estou colocando diante do rebanho, do meu rebanho, Deus me confiou aqui, pessoas que o caráter é duro. Eu estou correndo disso. Eu estou alimentando mal e eu estou colocando diante deles um exemplo que não é bom. Aquela palavra que ministrei uma vez, bastante visíveis, né? Varas verdes no rebanho, né? Então a gente tem que cuidar. Quem nós colocamos para pregar? Por exemplo, na igreja ninguém ministra oferta hoje ou faz direção de culto na igreja que não seja comprometido com a visão do caminho de liderança que a gente tem. Vai ministrar uma oferta, tem que ser dizimista. Se ele não é dizimista, vai passar para quem vendo, que está vendo e falar assim, que legal, então não tem problema. Se não for, pode pregar normalmente sobre esse assunto. Né? Então a gente tem que cuidar. Então, é sim proteger a nossa vida. Desde pequenas falhas que podem acontecer, corrigir, né? Até porque, né? Eu lembro um tempo atrás que eu estava passando por uma fase de transição, a nossa igreja não era igreja de células, passou a ser. Nessa época, alguns irmãos que não queriam caminhar na visão celular como nós, não há problema nenhum. Amém? Se você é igreja de céu, não tem problema, então Deus deu para você. Né? Mas se ele queria caminhar comigo, tinha que ficar comigo. E aí, numa leva assim, perdi mais de 20 pessoas. Aí o que você faz? Você vai para Deus e fala, Deus, onde é que eu estou errando? O que aconteceu? O que eu fiz? Né? Aí quando eu estava nessas choração assim, o Espírito Santo me lembrou uma coisa. Lembra que eu te ensinei? As ovelhas ouvem a voz do seu pastor.
Se eles não estão ouvindo a sua voz, é por um simples motivo. Não são suas ovelhas. Continuam sendo ovelha de Jesus, mas não são minhas ovelhas, não são para caminhar comigo. E nessa hora eu falei, maravilha, Jesus, não te falo mais, resolveu o problema. Resolveu, levantei aquele dia e falei, glória a Deus, obrigado por você me falar isso. Que paz no meu coração. Aí o que eu fiz? Saiu, eu vi com esse outros aqui, ó. Vamos, gente, ó, vamos lá. Deus está conosco. Mas vem aquele vamos assim, vou reconhecer já falar. Amém? Porque você tem que focar no que dá certo. Pare de focar no que dá errado, gente. Pelo amor de Deus. Nossa, a gente tem que parar. A gente tem que parar de pegar o microfone e ficar falando que dá errado na nossa igreja. Gente, dá errado. Todo mundo, tudo lugar dá errado. Você já tem voz? Oi? Você já tem voz? Você tem voz, né? A gente fica falando que não dá certo. Ah, mas pois é, aqui na nossa igreja temos poucos dizimistas. E por isso que eu louvo a Deus por vocês são fiéis dizimistas na nossa igreja. Aqueles que são vão falar glória a Deus que não são faladores, não são, né? Mas eu. Amém. Por Espírito Santo, não é a gente que vai convencer eles, é o Espírito Santo que vai convencer. Então a gente fala do que dá certo. Louvo a Deus por vocês aqui que vieram nessa terça-feira do nosso culto, tal, achando que o culto avança, né? Então você que veio do culto avança, o que não veio fala assim, poxa, eu nunca vi esse culto avança, eu quero ver esse, né? Teve gente que veio, então eu vou. Agora você fica, pois é, irmãos, por que vocês não veem o culto? Dando ênfase para que não está certo. Amém? Proteger a igreja. Não lidera por interesse. Preciso muito falar sobre isso. Mas aqui diz, ó, versículo 33. Não cobicei prata ou roupas. Pastor, depois eu vou você. Tá? Não cobicei prata ou roupas. Não é pelo interesse. Não é pela ovelha. Pela lã que a ovelha vai dar. Vão dar longe do que vão. Eu não estou pastoreando porque eles dizimam e contribuem para que a igreja se mantenha. Eu estou pastoreando para que elas sejam saudáveis e por elas serem saudáveis elas vão investir para dentro de Deus. Amém, pastor? Porque muda a visão, é a forma de pastorear, é a forma de dirigir. Quem der o status, o retorno está no caminho errado. Liderança espiritual não é meio de lucro, é ato de entrega. Amém? A gente está aqui para se entregar a Deus. Glória a Deus. Amém? É isso que é pastoreio. Não pelo que elas vão me dar direto. A gente tem que saber ir na casa do maior empresário da nossa cidade, que nos convidar. Eu tenho lá na nossa igreja um empresário que é muito legal. Um tempo atrás, agora, nós fomos tocar com o campo climatizador da igreja, né? Que aqui é a nossa região, vocês sabem, não faz tanto calor, está fazendo um monte, mas não fazia tanto até aqui. Aí eu coloquei ar, coloquei climatizador, que já resolvia a parada, né? Aí, um dos irmãos lá da nossa antes, já disse, ele chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor quer, o que o senhor quer que eu faça aí na igreja, que a gente possa apoiar a igreja? Eu pedi todo passando para mim, né? Pastor, o que o senhor acha? Eu falei que ele fica em paz. Tudo que nós estamos fazendo com o programa, calma, Deus está abençoando, a igreja está levantando, eu sei que você é fiel dizimista na casa do Senhor, tem abençoado a igreja, isso é maravilhoso, continue sendo fiel, tá? Mas fique em paz, sabe? E outra coisa, meu filho, você sabe que eu não ia te procurar nunca para falar desse assunto, você que veio falar comigo, era uma conversa. Ele falou assim, não, pastor, e é por isso que eu estou falando, porque eu já fui de igrejas que o pastor me chamava só para perguntar isso, quanto que eu poderia dar, quanto que eu podia ofertar, quanto que eu podia fazer, o que eu podia fazer. Aí eu vi que o senhor não faz isso. Eu vou fazer. Que gente, vamos falar a verdade. A famosa frase, gato escaldado, lembrei de água fria, gente, cara. E ele levou um tempo para ter essa conversa comigo. Meses ali. Para chegar e falar, pastor, o que o senhor precisa? E eu não falei, não precisava, para que ele entender. Eu estava esperando ele falar que eu estava doido para pegar lá dele. Não. Eu falei assim, fique em paz, Deus vai fazer. Passou uns dias, ele entrou lá na cozinha da igreja, viu assim, nossa geladeira, aí
uma professora falou, pastor, estragou, eu já ia comprar mesmo, na geladeira nova, tá? Tinha estragado, né? Tudo que a gente colocou na cozinha da igreja estava trocado, só faltava a bendita na geladeira que estava lá naquela época. Daí eu cheguei. Aí ela pifou, estragou o gás do motor, aquele gás lá, né? Aí quando ela pifou, aí ele estava passando, o professor falou, puxa vida, agora o lanche das crianças hoje não vai dar porque queimou a geladeira. Ele chegou para mim e falou, pastor, posso fazer algo pela geladeira da igreja? Eu falei, se quiser ofertar, fica tudo que quer, tudo que tiver no meu coração. Nós temos um projeto já de comprar, já estava esperando, né? Porque estava dando uma folguinha, já ia comprar menos uma, né? Sabe como que é? Eu pago uma conta, era um saco. Falei, já estava no alvo, né? Daí eu falei, então tá bom, pastor, não tem o que eu faço. No outro dia ele chegou lá pela geladeira nova, glória a Deus. Amém? O climatizador ele também investiu, você viu, até mais do que praticamente a longo prazo da pessoa. Mas qual foi o objetivo, gente? Eu nunca falei nada. Eu nunca ouvi isso por mim. Nunca cheguei e falei, você tem condições, faz nunca. Eu cuido da minha vida o máximo possível, para nunca dar a entender que eu estou querendo algo para mim. E aí é por isso que eu acho que Deus tem graça conosco. Então, gente, o segredo é quando a gente nunca liberar com interesse. Sente o melhor empresário da sua igreja, da sua cidade, mas sente com a irmãzinha que nem dizimista vai ser, que nem renda tem, e vai lá, sirva a ceia, abrace, ore, abençoe, do mesmo jeito. Amém, pastor? Glória a Deus. O ministério não é uma vitrine, é uma cruz. E por décimo, aqui o décimo, né? Gosta de gente de verdade. Amém? Versículo 36 e 37 diz assim: todos choraram, abraçaram e beijaram. Que coisa linda, né? Todos abraçaram e beijaram. Paulo era um cara que gostava de estar nas pessoas. Gente, tem uma frase que eu vi muito tempo atrás, dizia assim: pastor tem que ter cheiro de ovelha. Já ouviu isso aí? Tá bom de ouvir, né? Não dá nem para dar crédito. Foi frase do pastor tal. Porque todo mundo fala, o pastor tem que ter cheiro de ovelha. Gente, vamos falar a verdade. As pessoas, elas vão caminhar na sua visão quando elas olharem para você e ver que você está preocupado com o que elas têm a dar, ou com o que elas têm a servir ou a oferecer, mas se você está preocupado com elas, se você se preocupar com mais pessoas, se você gosta de gente, fica tranquilo, as pessoas vão olhar para você. Mas gradativamente, como assim, cara? Sabe, pastor? Eu gosto, sabe? Eu gosto. O pastor Samuel está aqui, sabe? Né? Hoje nós estamos aqui em 7, 8 pastores aqui. Se tivéssemos em 80 e 800, eu viria do mesmo jeito, com o mesmo coração. Eu peço isso para Deus me ajudar a manter isso na minha vida. É a minha oração o tempo todo, pastor Pai. Eu quero manter esse coração. Gostar de gente quando tiver muito, quando tiver pouco. Tem um curso que eu estou lá na igreja que é na segunda-feira. Né? As nossas turmas, né? Tem vários alunos na segunda, mas no sábado tem 2 irmãos que trabalham de manhã que eles não podem fazer o curso na segunda-feira, porque eles estão viajando. Aí eles só podem no sábado. Aí a minha agenda, que eu aperto de todo lado, eu dou mais uma apertadinha e todo sábado eu estou lá. Esse é o hoje. Só que eu não ganhei os discípulos meu, né? Que hoje é meu braço direito, hoje ele está lá, semana passada foi outro. Né? Então, quando a minha agenda não dá, quando a minha agenda não cabe, eu nomeio outro, mas quando cabe, eu estou lá. Para ministrar para 2, para ministrar para 10, para ministrar para 20, para quem quer que seja. Amém? É o que Deus nos deu esse coração. E é tudo por aí, que nós possamos ter essa graça de Deus, tá? Para sermos líderes espirituais no retorno que Deus espera. Amém? Vamos orar? Amém? Glória a Deus. Vocês podem me acompanhar. Peço aos olhos, eu peço ao Senhor, essa palavra, eu creio que Deus está falando conosco aqui. Amém? Aleluia. Como eu disse, depois você pode tirar as minhas heresias, colocar as suas, tá? Fique em paz, aleluia. Você melhora a minha mensagem, prega melhor que a minha. Mas agora coloque no seu coração, fala: Deus, eu quero ser um líder espiritual. Que o Senhor me colocou. Eu quero ser um pastor que ame ovelhas, que ame pessoas, que invista a minha vida na vida delas, mas que eu não pense só nelas, eu pense primeiro em mim, no meu casamento, na minha família, e como que está a minha vida. Eu
preciso ajustar essas coisas para ser um exemplo para eles. Pai, nós queremos orar. Vamos falar com o Senhor, pastor. Deus, nós estamos aqui. Eu junto com eles, porque eu sou pastor com eles. Nós temos os mesmos desafios, as mesmas lutas, as mesmas adversidades. Nós passamos do mesmo jeito as tribulações do ministério. Pai, e cada um no seu nível, cada um naquilo, Senhor, que nós somos chamados para participar. Pai, nós vamos passar por cada um dos desafios do ministério, mas o Senhor está nos trabalhando, o Senhor está nos ensinando. Pai, abençoa-nos, ó Espírito Santo, que nós possamos pastorear o rebanho, não por constrangimento, Pai amado, pelo aquilo que vamos ganhar, pelos benefícios, não nada disso, mas porque nós amamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou, cumprir um propósito que o Senhor colocou na nossa mão. O Senhor não vai me cobrar, Pai amado, nunca. O Senhor vai me cobrar do ministério que o Senhor deu para os meus amigos aqui, mas o Senhor vai me cobrar do que eu recebi da tua mão para fazer. Então derrama sobre mim graça, sobre nós sabedoria, sobre mim entendimento, para que eu me torne cada dia melhor. Coloque em mim humildade para aprender, para estar em mesas, em bares, em reuniões, em conferências que me façam crescer para o ministério e que eu possa dar muito fruto. Esse é o teu propósito. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe vocês. Tá? Uma alegria maravilhosa com vocês. Que Deus abençoe. Obrigado, meus amigos, pelo convite.